Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, esse é o quinto e último vídeo do nosso passo a passo ensinando a fazer esse calopsita. Se vocês perderam os outros vídeos, não tem problema, eu vou deixar os links na descrição e nos comentários. Então, nós estamos na última etapa, que é a etapa da costura do calopsita. A gente já costurou as bochechinhas e bordou o bico. Agora a gente vai costurar a crista. A crista são esses 3 penachos. É importante a gente alfinetar para ver o lugar que a gente quer deixar costurado certinho, né? É importante que essas curvinhas do penacho fiquem para frente, do jeito que eu tô mostrando aí, tá? E eu tô alfinetando de forma que as faixas fiquem sobrepostas, tá? Elas não vão ficar certinhas lado a lado. As do lado eu coloquei para baixo da do meio. Ficou dessa forma aí como vocês estão vendo, parecendo uma escadinha. Então, a do centro ficou para frente das outras duas. Usando o fio que sobrou ali do crochê, eu vou fazer a costura da crista na cabeça. E para isso eu uso a minha agulha de tapeçaria. Então, eu vou pegando um ponto na cabeça e um ponto na crista. Um ponto na cabeça. E volto e pego um ponto na crista. É importante a gente prestar atenção para costurar todas as camadas, né, de penacho na cabeça, porque senão pode ficar alguma parte solta. E a gente não vai costurar os penachos até o final, a gente vai costurar até mais ou menos ali na metade, porque senão vai ficar muito preso ali na cabeça e não tem necessidade disso. Então, mesmo com os alfinetes, é bom tomar cuidado para ver se não tá saindo do lugar que você planejou costurar, né? Você vai costurando, cada ponto que você dá, você vai observando para ver se ficou certo. Ó, costurei o penacho de um lado e agora eu pego um ponto nesse penacho central para ter certeza de que ele vai ficar preso. É claro que você tem a opção também de, ao invés de costurar, você colar. Aí, se eu fosse colar as peças, eu ia usar uma cola própria para tecido. No caso, tem uma cola para jeans, que eu já mostrei por aqui, que eu acho ela ótima para fazer essas colagens de peças pequenas. Só que assim, quando são peças grandes, não vale muito a pena passar esse tipo de cola, eu acredito, né? Porque vai muita cola e acaba até endurecendo a peça. E outros tipos de cola eu não recomendo, porque pode se soltar, né, durante o manuseio da peça ou até durante a lavagem. Então, recomendo você prestar bastante atenção, se você for usar cola, fazer testes, né, para ver se a peça não vai se soltar. Já tive experiência de colar feltro com uma cola de uso geral para artesanato, né? Eu colei o feltro no amigurumi e não deu certo. A peça descolou e eu tive que refazer a colagem, no caso eu optei por costurar, né? Então fiquem de olhos aí, fiquem atentos para, se for usar a cola, usar uma cola apropriada. Aí eu terminei a costura e eu vou usar o outro pedaço de fio que eu tinha ali do começo do crochê. Eu deixei ali sobrando de propósito. Eu vou usar para ajudar a finalizar essa costura. Então, dou umas passadas ali com o fio, né, com a agulha de tapeçaria. E aí, eu posso dar os nós nos meus 2 fios, para eu poder esconder os fios dentro da peça, usando a minha agulha de tapeçaria.
E quando a gente esconde os fios, a gente esconde também o nó. Automaticamente, né? Se você passou os dois fios pelo mesmo ponto, automaticamente você vai esconder o nó quando você colocar o fio pra dentro. E não esquece lá de cortar o pedacinho do fio, tá? E tá pronta a costura da crista. Dou uma ajeitada ali com o palitinho de madeira. Agora a gente vai colar a asa. Esse último fio aqui a gente pode já cortar. Antes de colar a asa, eu optei por colar não, né? Costurar. Antes de costurar a asa, eu optei por costurar a cauda. Mas, sinceramente, eu recomendo para vocês que costurem primeiro as asas. Porque eu costurei a cauda primeiro e depois ela ficou me atrapalhando na hora de costurar as asas. Então, eu recomendo que costurem as asas primeiro. Então, para costurar a cauda, faz de conta que você já costurou as asas, né? A cauda você vai dobrar dessa forma, sobrepondo os penachos, formando como se fosse uma dobra em sanfona. E aí, eu vou pegar o fio que sobrou ali do crochê, passar pela agulha de tapeçaria e passar algumas vezes por dentro dessa sanfoninha, pegando todas as partes, né? Todas as dobras, para deixá-las bem alinhadas. Eu optei por deixar essa cauda, né, como se fosse um penacho, assim, bem molinho. Você pode deixar mais estruturado se você quiser, e uma forma de fazer isso é engomando a peça ou então estruturando com aqueles limpa-cachimbos. Você não sabe o que é limpa-cachimbo? Dá uma procurada aí no Google, mas qualquer dia eu vou mostrar para vocês o que é. No caso, eu gosto desse efeito assim da cauda molinha, achei que ficou fofinho. E aí, para costurar a cauda na peça, eu pego um ponto na peça e um ponto na cauda, um ponto na peça e um ponto na cauda, e vou fazendo isso até costurar bem a cauda no corpinho, eu ver que tá bem firme, né? A hora que tiver bem firme, já tá bom para dar o nó e finalizar a costura. E aí, nessa parte, eu nem vou ficar explicando muito, porque eu acho que é mais legal vocês olharem, né, e prestarem atenção na imagem, do que eu tentar ficar explicando o que eu tô fazendo. Aí, toma cuidado na hora da costura, pra não ficar pegando penachos aí da cauda e prendendo na linha, né? Você já tá prendendo na linha, imagina a hora que eu estiver costurando as asas, né? Então, por isso que eu recomendo para vocês fortemente que vocês primeiro costurem as asas. E aí, como eu tinha deixado dois fios ali, um no começo e um no final do crochê, eu tenho esses dois aí para fazer a finalização da peça, né? Então, o que eu tô fazendo ali é passar os dois fios pelo mesmo ponto, né? Para eles saírem pelo mesmo ponto, pra gente poder dar os nós. E na hora que a gente colocar esses fios dentro da peça, o nó vai ser escondido automaticamente. Aí, você vai cortar esse fio. E agora, a gente vai costurar as asas. E a asa, a posição correta, né, é costurar deixando o penacho maior para baixo e não deixando para cima, tá? Deixando para baixo, dessa forma como eu tô mostrando agora. Aí, você vai posicionar a asa, ver onde você quer que fique. Antes de costurar, eu vou cortar esses fios aí que sobraram aí do crochê, mas eu não corto muito rente, né, pra não ter o risco de desmanchar. E aí, eu coloco os alfinetes pra posicionar.
É interessante você costurar as asas logo abaixo ali da linha do pescoço, tá? Aí, ó, eu tô ajeitando um pouco mais pra cima pra ficar bem logo abaixo ali da linha do pescoço, não muito distante da linha do pescoço, porque senão fica estranho. E aí, não tem segredo também, aqui, de novo, a gente vai pegar o fio que a gente sobrou ali do crochê, que a gente deixou de sobra, e vai fazer um ponto no corpinho e um ponto na asa. E aí, vocês vão ver o que eu tava falando sobre a cauda ficar atrapalhando, né? Toda hora fica pegando um pedaço da cauda ali no nosso fio. E para costurar a cauda, eu vou costurar a volta toda dela, né? Já é o suficiente você fazer essa costura pegando os pontos da borda. E a hora que chegar ali nos penachos, né? Eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Essa parte aqui. Então, costurei a volta e cheguei na parte onde tem esses penachos. As penas mesmo, eu não vou costurar no corpinho, vou deixar soltas, que é para combinar com o estilo da cauda, que também é soltinho e molinho, né? E eu vou costurar, então, ali no contorno do círculo, tá? Do jeito que eu tô mostrando ali. Ali pegando os pontos da quinta carreira que a gente fez, né? E feito isso, eu posso terminar dando uns 2 nós e depois escondendo o fio dentro da peça. Então, tá costurada a asa esquerda. Agora, para costurar a asa direita, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Não tem segredo, né? Você já costurou uma asa, a outra você consegue. A única coisa é prestar atenção se tá bem alinhada, se tá bem posicionada antes de costurar. Costurei as 2 asas e agora chegou a hora dos pezinhos, né? A gente fez 4 pecinhas dessa, e aí a gente vai finalizar cada pecinha da seguinte forma. A gente vai cortar esse fio do meio, que é o fio lá do início do anel mágico. E aí, com o fio que sobrou ali do crochê, a gente vai fazer aquele falso anel mágico ali para fazer o fechamento da peça. Então, a gente vai passando a agulha por dentro dos pontos, né? Pegando uma alça de cada ponto, né? As alças de dentro, no caso de cada ponto. Então, são 5 pontos, você vai passar pelas 5 alças, e aí você vai sair ali próximo para fazer a finalização, né? Você dá uns nós. É difícil trabalhar essas peças pequenas, é assim mesmo, mas tenha paciência porque a gente tá quase acabando. Dei os 2 nós, e aí eu vou colocar a agulha aí dentro e sair no meio da peça, tá? Então, tem 8 carreiras, eu vou colocar 4 carreiras de distância do final e do começo, tá? Bem ali no meio. Dessa forma assim, ó. Então, pego 2 pecinhas dessa pra gente costurar e fazer o pezinho. Como eu comentei anteriormente, os pezinhos dos calopsitas têm 2 dedos pra trás e 2 dedos pra frente, tá? Então, ele fica parecendo um xizinho assim. Parece aqueles esquemas de cromossomo que a gente vê, né? E aí, eu vou costurar uma peça na outra. Na verdade, eu vou só passar o fio ali pelas 2 peças, passo uma vez, passo outra vez, com paciência, né? Porque essa etapa, ela exige mais precisão. E aí, a gente dá uns nós, pra deixar bem firme ali a pecinha. E feito isso, nos 2 parzinhos, né? Eu posso costurar
cada pezinho no corpinho. Então, na hora de costurar, presta atenção para costurar ali no lugar, ali nessa parte da frente, né? Não é muito embaixo, perto da cauda, é mais um pouco pra frente, um pouco mais pra frente do que isso que eu tô mostrando até. Porque se você costurar ele certinho, o seu calopsita ele vai ficar paradinho de pé. Então, você conta aí umas carreiras. Então, você conta aí pelo menos umas 7, 8 carreiras, né? Contando ali a partir do finalzinho, pra você achar o lugar onde é pra costurar o pezinho, tá? E antes de costurar, eu recomendo que você faça uns testes aí. Tenta colocar o seu calopsita de pezinho e ver qual é a posição que os pezinhos ficam mais bem posicionados. Feito isso, você encontrou a posição e é só fazer as costuras. Também não tem segredo, você vai pegar alguns pontos no corpinho e alguns pontos no pezinho. E não precisa ficar costurando muito, tá? Mesmo porque é só o meio do pezinho que é preso no corpinho, né? As extremidades não são presas. Então, é só o meio do xizinho, né, que você vai costurar ali no corpinho. Aí, eu dei os nós e faço aquele mesmo esquema de esconder os fios pra dentro da peça. E depois que eu costurei um pezinho, eu vou costurar o outro da mesma forma. Ficou aparecendo ali o fio, vou escondendo ali com o meu palitinho de madeira. E aí, costuro o outro pezinho. Ah, ficou bem fofinho, né, gente? Fala a verdade. Ah lá, eu posiciono, ó, pra achar. Tô mostrando pra vocês agora, ó. Posiciono pra ver qual que é o local certo que vai deixar o calopsita paradinho de pé, tá? Faço isso antes de fazer a costura de cada pezinho. E aí, vou costurar também da mesma forma que eu costurei o outro. Ali, eu tô deixando o fio que eu vou usar pra costura ali bem no meio da peça pra facilitar, né? Então, gente, é esse o nosso calopsita, esse é o resultado. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam bastante calopsita aí de várias cores. E tirei muitas fotos bonitas. Eu estou planejando fazer um outro tutorial na semana que vem, ainda estou pensando qual que vai ser o amigurumi da vez. Por enquanto, eu fico por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!